Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Fernandes, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas. Bem, dando continuidade à nossa aula 6 sobre os macronutrientes, na parte 2 agora falaremos sobre o nutriente fósforo. Bem, como nós já vimos essa imagem anteriormente, o fósforo ele é um nutriente exigido bastante pelas plantas. Entretanto, se compararmos o fósforo com o nitrogênio, o potássio e o enxofre, veremos que, na maioria das vezes, o fósforo ele é o nutriente com a menor quantidade extraída pelas plantas. Um exemplo, enquanto a planta de algodão, para a produção de 1,3 toneladas, retira 84 kg de nitrogênio, retira 66 kg de potássio e 33 kg de enxofre, vai retirar apenas 8 kg de fósforo do solo. Tomate, para cada 41 toneladas, retira 84 de nitrogênio, 185 de potássio, 28 de enxofre e apenas 21 de fósforo. Professor, e o fósforo a gente já sabe que é um dos nutrientes que a gente mais aplica no momento do plantio. Inclusive, para aqueles que ainda não sabem, a fórmula NPK 4148, 5,25,15 ou 20,020 é a expressão da ordem dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio em porcentagem. Ou seja, se eu tenho um nutriente, um NPK 4148, quer dizer que eu tenho 4% de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. Ou seja, na maioria dos plantios no cerrado, as fórmulas comerciais utilizadas são aquelas que têm uma alta quantidade de fósforo. Entretanto, não pela demanda de retirada desse nutriente pelas plantas, mas principalmente por fatores edáficos do solo relacionados ao processo químico do solo na fixação, na adsorção desse nutriente. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Bem, o fósforo, como dito, ele é menos exigido pelas plantas que o nitrogênio e o potássio, e muitas das vezes menos exigido ainda que o enxofre. Muito deficiente nos nossos solos do cerrado. Se nós olharmos a nossa ementa, né, tem um trecho que fala sobre adubação, dinâmica da fertilidade do solo no cerrado. Então, nos nossos solos do cerrado, nós temos uma baixíssima disponibilidade de fósforo, muito relacionado pelo processo de formação desses nossos solos. Bem, além disso, o fósforo sofre uma forte interação com a fase sólida do solo, com os minerais de argila. Aqui destaca-se a capacidade de troca de ânions, a CTA do solo. O solo possui a CTC, que são as cargas negativas que atraem as cargas positivas, os cátions, e tem a CTA, capacidade de troca de ânions, que são cargas positivas que atraem os ânions que são negativos. Então, vai atrair, por exemplo, o fósforo, que é PO4-. Então, nutrientes negativos, eles são atraídos pela CTA, capacidade de troca de ânions, enquanto nutrientes positivos são retidos no solo através da CTC. Além disso, o fósforo consegue formar numerosos compostos minerais, principalmente com ferro, alumínio, cálcio, magnésio e potássio. Um outro grande problema que nós temos nos solos do cerrado. Grande parte dos nossos solos são de origem de óxidos de ferro e alumínio, ou seja, já temos ferro e alumínio nos solos para que os compostos minerais entre fósforo e esses elementos possam acontecer mais facilmente e, consequentemente, indisponibilizar esse nutriente para absorção pela planta. Além disso, o fósforo ele tem baixíssima mobilidade no solo. Eu destaco no solo porque quando nós formos ver a mobilidade do fósforo na planta, é ao contrário. Na planta, o fósforo tem uma boa mobilidade, enquanto no solo ele se move muito pouco. Isso está relacionado
principalmente com a forma de aplicação do fósforo. O fósforo ele é aplicado normalmente em altas doses no momento do plantio ou em pré-plantio, no sulco ou na linha, justamente para ficar próximo à raiz da planta, para que esse nutriente seja absorvido, certo? Bem, essa imagem do Novaes e colaboradores de 2007 mostra para a gente a dinâmica do fósforo no solo. Quando eu tenho aqui, vou destacar para vocês aqui com o mouse, fósforo em solução. É o fósforo líquido, que está dissolvido na água. Esse fósforo pode ser absorvido junto à produção da planta e absorvido pela planta, ou ele pode ser perdido por processos de erosão e lixiviação. Pode passar por processos de mineralização para imobilização para fontes orgânicas, micro-organismos do solo, que pode acontecer o processo inverso que nós vimos para nitrogênio, que é a mineralização. Quando ele está líquido, ele pode ser retrogradado em fonte mineral ou solubilizado para a fonte líquida novamente. O fósforo líquido na solução do solo pode passar por um processo que a gente chama de adsorção. Mesmo quando ele passa pelo processo de adsorção, ligar as cargas elétricas positivas do solo, por ele ser negativo, ele está, que a gente chama de lábio. Ele pode voltar a ser líquido e ser absorvido pela planta ou ser perdido. Esse é um processo inicial. Ou ele pode passar por um processo de fixação, que ele vai se transformar não lábio, não disponível, ou muito pouco disponível para as plantas. A maior parte do fósforo aplicado nos solos hoje, e durante todo o tempo da agricultura, nos nossos solos do cerrado, passam por esse processo de fixação e não ficam disponíveis para que a planta o absorva. Ou seja, o que está disponível para a planta absorver é o fósforo da solução, o fósforo líquido e o fósforo lábio, que está transitório, que está, voltando à imagem, nessa fase que está aqui, P-lábio. Aqui o fósforo pode voltar e ser absorvido. Por isso, a gente considera esse fósforo disponível. A maior parte dos solos do cerrado possuem o fósforo na faixa não lábio, ou seja, ele está ligado quimicamente nessa estrutura de solo e ele não fica facilmente disponível. Não é disponibilizado esse fósforo para que a planta consiga absorver. Ou seja, a maior parte do fósforo dos solos não está disponível para que a planta o absorva. Isso é importante. Por quê? O que acontece quando a gente aplica fósforo para o solo? Primeiro, acontece o processo que a gente chama de adsorção. A adsorção é quando uma partícula, um elemento químico, se liga em uma estrutura. Nesse caso, a gente pode observar aqui embaixo que quando acontece o que a gente chama de adsorção não específica, o fósforo PO4-, P, 4 oxigênios, ele se liga com uma molécula de ferro lá do óxido de ferro e alumínio do solo. Falei para vocês agora há pouco que o fósforo ele liga facilmente com estruturas de ferro e alumínio, que os nossos solos do cerrado são muito ricos nisso. Quando esse fósforo se liga apenas uma pontinha aqui desse ferro, ele pode quebrar essa ligação e esse fósforo ser disponível para a planta. Ele está ligado na CTA do solo, na capacidade de troca de ânions. Então, esse ânion pode ser solto e absorvido pela planta. Mas pode acontecer dele ficar numa ligação tão complexa. Aqui ele estava ligado o oxigênio com um ferro. Aqui essa estrutura modificou e o fósforo já está ligado com o oxigênio da molécula de cima e um oxigênio da estrutura de baixo e liberou uma hidroxila para o meio. Ou seja, esse fósforo ele está tão ligado, ele está tão fortemente ligado que ele não é disponibilizado para as plantas o absorver. Então,
a maior parte dos nossos solos, esse é o processo que vai acontecer. O fósforo ele vai ser adsorvido de forma específica e não vai ficar disponível para que a planta absorva esse nutriente. Aqui eu tenho para vocês algumas formas de avaliar a disponibilidade do fósforo para a planta. É isso que os laboratórios fazem. Avaliam o fósforo disponível, que seria a quantidade de fósforo lábil, que estaria ligado na partícula de solo, na CTA do solo, mais o fósforo que estaria na água do solo. Hoje são utilizadas duas metodologias principais, que é a MELISH-1, utilizando-se a mistura de ácidos, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, ou através da resina trocadora de ânions, uma outra metodologia. Espero, assim que voltarmos, tenhamos a possibilidade de visitar o laboratório de solos da cidade para que possamos ver como essa metodologia é realizada. Bem, aqui eu tenho um gráfico que mostra o teor crítico do fósforo no solo. Quando nós formos vermos a adubação, nós vamos ver que o nível de fósforo no solo pode ser considerado muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Na maioria dos nossos casos, o fósforo vai estar em quantidades baixas, médias ou muito baixas. E isso mostra que o nível crítico de fósforo no solo é na transição entre o médio e o alto. Ou seja, para que a gente tenha uma produção, uma produtividade significativa, o teor de fósforo dos nossos solos teria que estar alto. Isso faria com que nós tivéssemos um rendimento superior a 90% do esperado. Para produzir 100%, teto produtivo, eu teria que ter mais fósforo. O teor de fósforo no solo teria que estar muito alto. Veremos isso com mais calma nas aulas de adubação, recomendação de adubação. Bem, como que o fósforo é absorvido pela planta? Principalmente na forma de H2PO4 e HPO4. Essas são as duas formas principais da forma iônica em que o fósforo é absorvido. No momento que a gente aplica o fosfato, o super simples, o super triplo, esses processos ocorrem naturalmente no solo e o nutriente fica disponível para que a planta consiga absorver. Bem, como que acontece o processo de movimento do nutriente do solo para a raiz? Na fisiologia, a gente vê que existem três principais formas de movimento do nutriente do solo para a raiz das plantas. São eles: fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. No caso do fósforo, acontece essa movimentação do solo para a raiz através do processo de difusão. Quais são as principais funções do fósforo na planta? Destaco processos metabólicos, transferência de energia e reprodução. Lá na fisiologia, a gente vê falar da energia em principalmente ADP e ATP, adenosina difosfato e adenosina trifosfato. Isso está relacionado ao processo de gasto de energia em que a planta vai para fazer os seus processos metabólicos. Uma planta que não absorve fósforo, falta energia e essa planta não consegue desenvolver bem. Vamos lá. Quais são os principais sintomas de deficiência? Bem, o fósforo, por estar relacionado com a energia da planta e os processos metabólicos, se relaciona muito com uma redução, uma parada no crescimento das plantas. Falta energia, falta desenvolvimento, falta crescimento. Além disso, o fósforo ele é responsável pela translocação de uma substância chamada antocianina, que é produzida nas folhas. Quando falta fósforo, essa antocianina, que é produzida nas folhas, ela acumula nas folhas velhas. Falta fósforo nas folhas velhas, essa substância é acumulada. E por ela ter uma coloração avermelhada, esse é o principal sintoma de deficiência deste nutriente.
algumas imagens, né? Em plantas de gramíneas, em plantas de café, a gente observa um sintoma de deficiência do fósforo com esse arroxeamento, esse avermelhamento das plantas nas folhas mais velhas das plantas. Aqui, um sintoma de deficiência em citros. Na primeira foto à esquerda, nós temos uma planta que recebeu todos os nutrientes. Na planta da direita, no fruto da direita, nós temos uma planta com deficiência de fósforo. A casca fica mais grossa, né? E essa planta tem uma redução da produção. Na figura 2, nós temos ali plantas de soja com deficiências de fósforo. A gente vê então as folhas baixeiras da planta, as folhas velhas da planta, apresentando esse sintoma de deficiência da coloração avermelhada. Bem como nas plantas de baixo, nas folhas de baixo, nós temos esse sintoma de arroxeamento, de avermelhamento das folhas mais velhas. Bem, nessa imagem a gente tem a resposta de algumas culturas, trigo, soja e milho, à adubação com fósforo em ambientes do cerrado. A gente observa que plantas que não receberam fósforo produziram muito pouco. À medida em que as doses de fósforo foram aumentando, as plantas tiveram uma resposta. Entretanto, a gente vê que, por exemplo, nessa linha da bolinha, que é a cultura da soja, a partir dos 300 quilos, que é essa segunda bolinha, até os 1.400 quilos, o incremento de produtividade, o rendimento dos grãos em toneladas, não aumentou muito. Então, a gente tinha aqui uma produção de 2 toneladas, 0,8, chegou a 3 toneladas e não aumentou muito com a dose de 1.200 quilos. Aqui com a cultura do trigo, a gente vê que ele respondeu bem até 200 quilos, aumentou um pouco a produção com 400 e quase que manteve com 800. Da mesma forma, com a cultura do milho. 200 quilos aumentou muito a produtividade quando comparada a zero. Depois com 400 aumentou, com 600 já não aumentou tanto e com 1.400 teve um pouquinho de aumento. Mas esse aumento é importante observar se compensa para o produtor aumentar 300 quilos e aumentar a produção, aumentar a adubação mais de quase 1.000 quilos. Então isso às vezes não compensa o aumento da dose para crescimento de produção, às vezes uma quantidade muito pequena. Bem, para finalizar, eu trago aqui os principais adubos fosfatados. Por exemplo, um deles é o MAP, monoamônio fosfato. Ele possui 44% de fósforo, a fórmula de PO2, P2O5, que é a forma em que a planta vai conseguir, o solo vai transformar esse fósforo e a planta vai conseguir absorver. O segundo é o diamônio fosfato, DAP, tem entre 38% e 40% de fósforo. Um dos mais utilizados é o super simples, superfosfato simples, que tem entre 16% e 18% de fósforo disponível para as plantas. Outros temos superfosfato triplo, um pouco mais concentrado, vai ter aí 41% de fósforo. O termofosfato, que é um material retirado através de processos de calor das rochas, que tem entre aproximadamente 18% de fósforo. E temos também os fosfatos naturais, que seria apenas rochas moídas, rochas ricas em fósforo, moídas e aplicadas no solo. Normalmente esses fosfatos naturais têm um que a gente chama de baixa solubilidade, ele dissolve no solo, solubiliza no solo mais lentamente e vai sendo fornecido para a planta ao longo do ciclo. Esse elemento, o fosfato natural, ele é permitido inclusive na agricultura orgânica. Esse gráfico aqui, essa tabela, mostra para a gente a importância do fósforo. A gente tem produção de trigo com a dose fixa de nitrogênio, 75 kg, e um aumento na dose de fósforo, partindo de 0 até 50 kg. E a gente vê que, quando não se aplicou fósforo, mesmo tendo nitrogênio, produziu 43 sacas. Quando se colocou os mesmos 75 de nitrogênio, mas colocou 50 de fósforo, a produção já foi para 80 sacas por hectare, aumentando a eficiência, diminuindo o custo de produção e aumentando o lucro do produtor. O produtor não colocou fósforo, teve prejuízo de R$ 35 por hectare. Quando ele colocou o nitrogênio e aumentou a dose de fósforo, embora tenha tido um custo maior, mesmo assim o lucro líquido dele foi muito superior, em R$ 172,80 por hectare.
Então esse é um trabalho de pesquisa que foi realizado pelo pessoal da Embrapa e mostra que, mesmo que o nitrogênio estiver em quantidade adequada, se faltar fósforo, a planta não vai conseguir produzir, porque normalmente os solos têm baixa disponibilidade desse nutriente, sendo necessária a sua aplicação. Certo? Pessoal, nós encerramos por aqui então a aula de hoje, as nossas videoaulas, falando sobre os dois principais, os dois primeiros macronutrientes, o nitrogênio e o fósforo. Espero vocês nos fóruns. Vamos fazer também uma live através do Zoom. Vou mandar o link para vocês no momento oportuno, para que a gente possa discutir e tirar as principais dúvidas dessa aula. Tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.